característica do nosso equilíbrio macroeconômico nos últimos 30 anos, 25 anos, pelo menos, é essa, é um equilíbrio macroeconômico com juros muito altos. Tem dois momentos. Tem um momento que vai até 2006, 2007, tá? De 99. Na verdade, eu poderia pensar três momentos. Período em que o câmbio era fixo, aí a gente flutuou o câmbio de 99 até 2006, 2007, de 2006, 2007 para cá, período maior. No período logo após a flutuação do câmbio, os juros eram muito altos, mas eles eram muito altos e o que era mais importante na formação da taxa de juros no Brasil era o risco país. Tem que imaginar assim, o Brasil é uma pequena economia aberta, capital entra, capital sai. Então, os juros aqui dentro, ele não pode ser muito diferente do juro lá fora, mais o risco país. Agora, antes da gente acumular muitas reservas, e o período de acumulação de reservas vai de 2005 até 2007, até a gente acumular muitas reservas, o risco tinha um peso imenso. Lembra? 2.000 pontos no CDS de 10 anos. Então, o grosso do juro era risco. Não tinha, oferta e demanda aqui dentro, a gente tinha uma taxa de desemprego super alta, não pesava muito. Aí a gente fez uma coisa no primeiro mandato do presidente Lula e nos primeiros 2 anos do segundo mandato do presidente Lula, que foi aproveitar o choque das commodities, que gerou uma balança comercial muito superavitária, e a gente fez uma política de acumulação de reservas muito agressiva. Essa política de acumulação de reservas, ela mudou a lógica dos nossos passivos. E ao mudar a lógica dos passivos, mudou a percepção de risco do país. O que eu quero dizer com isso? A gente passou a ser credor em dólar. Quando você é credor em dólar, acontece alguma coisa. Ou porque você fez uma bobagem aqui dentro, ou porque teve um choque externo negativo. Acontece alguma coisa, você ficou pior. Se você ficou pior, o câmbio desvaloriza, normal. Se você é credor em dólar, quando o câmbio desvaloriza, o passivo, a dívida pública cai. Ou seja, você tem um mecanismo de amortecimento automático de quando as coisas pioram. Funciona como um seguro mesmo. Antes da gente ter as reservas, era o contrário. Né? Você ficava pior, desvalorizava o real, o câmbio, a dívida pública aumentava. Era um ciclo vicioso. Era um ciclo vicioso, era difícil sair daquele ciclo vicioso. Quando a gente mudou isto, os juros que rodavam 20% ao ano, eles caíram para 8, 9, 6, 7, 8, nesse nível. E aí, a lógica continuou sendo a mesma, o juro aqui dentro é o juro internacional mais o risco, mas já uma diferença muito menor, de sorte que o grosso da formação dos juros no Brasil passou a ser dado mais pelo balanço doméstico de oferta com a procura. Lá, Econ 101, né? Aquela coisa bem careta. E aí o Brasil é um país que a gente vive quase que permanentemente uma situação de excesso de demanda. A economia ela opera quase sempre a plena carga e a gente o tempo todo vive uma situação de excesso de demanda e os juros altos é o que contrabalança. Então vamos pegar um período que vai de 2007 a 2013. Eu gosto de olhar 5 estatísticas que documentam perfeitamente bem que nesse período a gente estava a plena carga, ou seja, o hiato do produto era positivo, os juros eram muito altos, mas mesmo assim a gente precisava daqueles juros muito altos para que a inflação não explodisse. Então, quais são as estatísticas que demonstram isso perfeitamente bem? Em 2005, o superávit estrutural da União, segundo a instituição fiscal independente, superávit primário estrutural da União, era alguma coisa como 2% do PIB. Em 2013, nota que eu estou parando em 2013, porque 2014 já começou a crise, então vou parar em 2013. 2013 era um déficit de meio, alguma coisa assim. Então, piora fiscal de 2,5 pontos percentuais, piora fiscal estrutural. As exportações líquidas eram superavitárias em 4, viraram deficitárias em 4. Então, uma piora de 8 pontos percentuais. De sorte que se você pega nesse período, 2006
a 2013, com base em 2005, a economia cresceu uns 30%, a absorção cresceu 42%. Depois, os salários subiram 40 pontos percentuais acima da produtividade. E a rentabilidade das empresas, eu uso como medida de rentabilidade das empresas, aquele dado da Economática que pega todas as empresas abertas do país, a medida de rentabilidade que eu gosto é a razão lagida dividido pela receita operacional líquida. Né? Lagida, o pessoal aqui na Faria Lima usa a sigla em inglês, né? EBITDA, lucro antes de juro, impostos, depreciação e amortização. Né? Essa medida é bem legal, isso dividido pela receita operacional líquida, porque é uma medida de rentabilidade que está só ligada à operação no dia a dia dos negócios. Não tem nenhuma reavaliação de patrimônio, reavaliação por mudança cambial, nada. É só o que está gerando de receita e o que vai para fora, o que vai para o... E esse negócio era 27% para a média das empresas abertas em 2005 e foi para 16% em 2013, mais ou menos. Acho que é isso. E a inflação de serviços, em 2005 estava rodando a 3%, em 2013 já estava rodando a 9%. Porque o que é isso? Quando você tem excesso de demanda permanente, a economia testando os limites da capacidade produtiva dela, a inflação de serviços sobe, porque serviço não dá para importar. Né? Uhum. E exportações líquidas caem. O que dá para importar, você importa mais, e o que não dá para importar, o que não é tradable, inflação sobe. Simples assim. Então, assim, não tem condição de um economista responsável, com mínimo de sensibilidade e com mínimo de honestidade, de olhar os números, olhar essas 5 estatísticas que eu elenquei aqui e dizer que isso não representa uma economia operando a plena carga. Então, juro alto é isso. Você tem que ter juro alto para compensar esse negócio. Pensa assim, com todo aquele juro, a demanda cresceu 10 pontos percentuais acima do PIB. Os salários cresceram 40 pontos percentuais acima da produtividade do trabalhador. A rentabilidade das empresas caiu 10 pontos percentuais. As exportações líquidas caíram 8 pontos percentuais. O superávit primário operou estruturalmente 2,5 pontos percentuais. Alguém tem dúvida que a economia não operava plenamente a plena carga? E aí, o que causa esse excesso de demanda? Então vamos lá. Não, legal. Não, essa pergunta é o gasto público? Então, eu acho que é o gasto público, mas responder o gasto público não é uma boa resposta, porque fica parecendo que você tem um governante que é um anjo maligno que quer ferrar a gente, produzir uma coisa ruim para a gente. Não, então eu prefiro, em vez de dizer o gasto público, acho que é uma resposta mais precisa, dizer a economia política do país. É um país complicado, extremamente desigual, que as demandas são muitas. E a formação, a economia política do gasto público no Brasil, ela responde a 2 processos diferentes de escolha social. O problema é que esses 2 processos de escolha social, que são diferentes, eles se reforçam e pioram. Então, tem um processo que a gente pode chamar eleitor mediano. Bem fácil entender. Um país é uma democracia funcional, pode conversar com qualquer cientista político, tem problema, como todos têm, mas é uma democracia funcional. Quem mais vai entendendo o que está na cabeça das pessoas, vai ganhando a eleição. Ora, o que diz o teorema do eleitor mediano? Pega a população brasileira toda, faz uma fila assim, do mais pobre ao mais rico. Põe todo mundo enfileirado, a todos os 210 milhões de habitantes. Por exemplo, renda domiciliar per capita. Né? Aí pega uma faca e corta no meio. Né? Se a gente for um número ímpar de pessoas, a faca vai pegar a cabecinha de alguém. Se for um número par, vai passar no meio de 2 pessoas. Metade tem uma renda acima, a outra metade tem uma renda abaixo. Então, aquela pessoa que a cabecinha pegou, a gente diz que tem a renda mediana. Porque metade da população é mais pobre, metade da população é mais rica. O que é uma sociedade muito desigual? Uma sociedade muito desigual, a renda mediana dessa pessoa aí que está no meio da fila é bem menor do que a renda média. Porque tem um monte de gente rica que puxa a média para cima. Ora, num processo eleitoral,
Né? O cara que é muito pobre quer uma coisa, o cara que é muito rico, em geral, quem é mais rico quer crescimento. Por quê? Porque o único jeito dele ficar melhor do que ele está é crescer mais. O cara que é muito pobre, ele quer mais transferência, porque ele é muito pobre, a sociedade é muito desigual. A onda da economia não é uma maré que sobe todos os barcos, para usar a figura inglesa, do mesmo jeito. Ele fica para trás, porque tem muito baixa escolaridade, porque está desconectado dos mercados. Então é natural que muito pobre vote por mais carga tributária e transferência, o cara muito rico vota por crescimento. Quem manda num processo eleitoral é o cara mediano. Uma sociedade muito desigual, o mediano é relativamente pobre. Então é natural que numa democracia funcional, com as características da brasileira, o processo eleitoral seja mais carga tributária, mais transferências. E é isso que a gente tem feito nos últimos 30 anos. Agora, o problema é que soma-se sobre isso o nosso velho conhecido patrimonialismo de guerra, que é a segunda forma de escolha social que bate no Congresso brasileiro. Que é aquele economista americano, cientista social maravilhoso, Mancur Olson, naquele livro maravilhoso dos anos 60, A Lógica da Ação Coletiva, descreveu tão bem. Né? A democracia tem um problema, todas as democracias têm esse problema, que é os grupos organizados, pequenos grupos, eles conseguem ser muito vocais. E eles conseguem convencer a sociedade, o Congresso Nacional, diga-se, a colocar na lei medidas que favorecem eles, a revelia do interesse agregado. Percebe que esse processo de formação de escolha social é diferente do teorema do eleitor mediano. Mas os dois coexistem. Em particular, tem alguma coisa que eu não sei direito o que é. Eu sou muito amigo de cientistas políticos. Os melhores cientistas políticos brasileiros são amigos meus, eu conheço, converso, sou interlocutor deles. Eu já fiz essa pergunta inúmeras vezes, que é, ok, o Mancur Olson está certo, democracias têm esse problema, grupos organizados, categorias empresariais, categorias de profissionais, servidores públicos, aposentados, né? Qualquer um desses grupos consegue convencer o Congresso a aprovar leis que, à custa de piorar o interesse agregado, produzam um favorecimento para si mesmo. Bom, esse é um problema que todas as democracias têm. O que aparentemente ocorre é que a vulnerabilidade da democracia brasileira a esse padrão de escolha social é maior do que dos nossos vizinhos. Não estou falando do Japão, da Alemanha, da Coreia. Não, estou falando da Bolívia, do Equador, do Chile, do Peru, da Colômbia, do México. Ou seja, tem alguma coisa no desenho institucional da nossa política que eu não sei direito o que é. Tá? Não é que eu sei, eu estou escolhendo. Não, eu não sei mesmo, já pensei bastante, não tenho uma boa resposta. Já fiz essa pergunta para inúmeros cientistas políticos, eles não têm uma boa resposta, que faz com que o nosso sistema político e o nosso Congresso seja muito mais vulnerável à lógica da ação coletiva do Mancur Olson do que nesses lugares vizinhos nossos. Bom, você soma as duas coisas, tudo isso vai bater no orçamento. E a válvula de escape é juro alto. O juro alto expressa essa economia política meio disfuncional que a gente tem. Ou seja, a gente tem juro alto, então, por um problema institucional, digamos assim, que se traduz, né, e quando a gente fala bastante com o pessoal do mercado financeiro, se traduz nesse problema fiscal. Né, então, eu diria o seguinte, a segunda parte da minha resposta, que é a lógica da ação coletiva do Mancur Olson, é um problema de desenho institucional. Uhum. Deve estar associado a voto proporcional com lista aberta em grandes distritos. Né? O estado de São Paulo é um distrito com 70 deputados. Quando o distrito é muito grande, os diversos grupos organizados conseguem eleger seus deputados. Se você tiver um voto distrital puro, aquele cara representa aquela região. Ele não vai representar os professores, ou os bombeiros, ou os aposentados. Agora, quando você faz 70 pessoas no mesmo distrito, dá para os professores se organizarem e elegerem a sua bancada, os bombeiros. E aí
tem alguma coisa institucional que eu também não entendo direito, que esses grupos fazem um acordo entre si e eu aprovo a sua distorção para gerar benefício para você à custa do coletivo e você aprova a minha, e esse jogo é meio mais disfuncional no Brasil do que no resto. A primeira parte, que é o teorema do eleitor mediano, é menos institucional, eu diria mais estrutural. É o resultado de democracia funcionando numa sociedade muito desigual. Então, quando a gente olha a estrutura do gasto público, a gente pode pegar tudo que tem lá e, grosso modo, dividir em duas coisas. Então, Bolsa Família é eleitor mediano. Política de valorização do salário mínimo, tem claros limites, eleitor mediano. Gasto tributário, subsídios, desonerações, grupo de pressão. Quase tudo que a gente olha no Estado, dessas políticas públicas que desaguam no orçamento e pressionam oferta e demanda e explicam o juro alto como um equilíbrio nosso, pode ser classificado de um ou de outro jeito. Tá certo. Bom, então não temos aqui um complô da Faria Lima para os juros serem altos. Não, pelo amor de Deus. Né? Só economista heterodoxo que acredita nessa bobagem. Né? Isso é uma bobagem. Não adianta tentar abaixar o juro no grito, né? Em suma. A gente já tentou, né? Não terminou bem. Não terminou bem. Né? O experimento que o Tobini fez, aquele foi um experimento de testar a teoria de equilíbrios múltiplos na formação do juro básico do país. Que poderia... Se o equilíbrio é múltiplo, tem que ser 3, tá? Não pode ser 2. Porque um é instável, outro é estável. Para ter 2 equilíbrios estáveis, você tem que ter pelo menos 3 equilíbrios. Então lá você tem 3 equilíbrios, um é instável, tem os outros 2 estáveis, um equilíbrio com juro alto, um equilíbrio com juro baixo. E aí vamos fazer uma transição, a gente está no equilíbrio ruim, estamos no equilíbrio de juro baixo, vamos fazer uma transição para o equilíbrio... Não, estamos no equilíbrio de juro alto, que é o equilíbrio ruim. Vamos fazer uma coordenação das políticas macroeconômicas, né, chamava nova matriz econômica, e a partir dessa coordenação das políticas macro, a gente vai atingir um novo equilíbrio, com todas as variáveis reais iguais, menos uma, que é o juro real. A gente vai conseguir mudar um preço da economia sem mudar nenhum outro preço. Não deu certo.